Ok, continuando, vamos falar um pouquinho agora sobre os providers. Vou clicar aqui nessa opção do menu, pronto. E aqui logo no começo ele informa que os providers são um conceito fundamental do Nest, tá? Muitas das classes básicas do Nest são consideradas como providers. Então, os serviços, os repositories, as factories, os helpers, todos eles são providers, tá? A ideia principal por trás de um provider é a injeção de dependência. Tá? É ele que vai fazer a amarração entre as instâncias de objetos, através da injeção de dependência. Para que você tenha um provider, basta que você tenha um injectable dentro da sua classe. Será que nós temos algum provider nesse nosso exemplo padrão aqui? Temos, olha. Nosso app service é um provider. Veja que ele tem um injectable ali. Tá? Então, o nosso serviço é um provider. Tá? Ele vai começar a falar um pouquinho sobre isso aqui embaixo. Olha. Serviços. Tá? Então, os serviços, eles são responsáveis pela armazenagem de dados e pela recuperação de dados também. É por isso que nesse exemplo padrão aqui, ele criou o controller, que lida com as rotas, e do controller ele chama um serviço aqui, ó. Tá? Esse serviço aqui, então, ele teria a lógica de recuperação de dados lá no banco de dados, tá bom? Nesse exemplo que ele menciona aqui, ele cria um cat service, né? Ainda seguindo o exemplo dele que ele está criando sobre gatos aí. Nesse cat service, ele cria um array, aqui ó, um array de gatos. E aí no create, o que ele faz? Ele insere esse objeto que ele está recebendo aqui dentro do array. Ó. This.cats, que é o array aqui, .push, que é para colocar um item no array, ponto, e aí dentro do parâmetro aqui ele coloca o objeto que ele recebeu aqui, ó, tá? E no find all, ele está retornando todos os gatos que tem dentro do array. Ou seja, ele está inserindo e está recuperando dados de algum lugar, né, ou em algum lugar onde ele consiga armazenar e recuperar esses dados. Neste caso aqui, por enquanto, essa estrutura de armazenamento é um array na memória, né, mas pode ser um banco de dados, tá? Muito bem. Ele vai dando essas dicas aqui, né, você pode criar um serviço padrão utilizando o comando nest, nestg service, e aí você informa qual é o nome do serviço que você quer, e ele vai criar um cats, no caso aqui um cats.service padrão, tá? É bom que você teste isso para você ver como é que funciona. Mesma coisa para o controller. Se você voltar aqui no controller, aqui ó, tem um hint, onde você pode digitar nestg controller e o nome do controller, ele vai criar um controller padrão também, tá bom? Voltando aqui no provider. Então, mais aqui embaixo ele informa que ele está utilizando uma interface, que é o objeto gato, né? Esse objeto gato foi definido, no caso, como uma interface, tá? Nós utilizamos ele aqui, ó. Tá bom? Então, ele define apenas essa interface com os atributos, né, desse objeto. Como é que a gente coloca o serviço dentro do controller? Através do construtor. Bem no construtor nós colocamos lá um private read only cats service. É aqui que nós estamos recebendo o nosso serviço, tá? Que está funcionando aí a injeção de dependência. Como ele explica aqui, olha, o cat service está sendo injetado na classe do construtor, aliás, no construtor da classe, né? O cat service está sendo injetado através do construtor da classe, tá? Note o uso de private read only, aqui ó, private read only, para que serve isso daqui? Ele explica. Esse comando, ele permite que você declare e inicialize o cat service imediatamente na mesma localização, tá? Então ele está declarando o cat service e está já instanciando esse cat service através desse private read only, tá bom? Muito bem. Até que ele vai explicar o conceito da injeção de dependência, né? Nós já vimos isso anteriormente. Então, no Nest, graças às capacidades do TypeScript, é muito fácil gerenciar as dependências, tá? Então,
ele vai explicar novamente isso aqui, ó. Tá? Aqui nós estamos declarando e instanciando o cat service, isso aí é a injeção de dependência. E note que ele menciona que isso está funcionando através de um singleton, tá? Então, ou ele vai instanciar um novo objeto, ou ele vai retornar um objeto que já foi requisitado em outro lugar. Bem legal isso daí, né? Muito bem, vai falar um pouquinho aí sobre os escopos. Então, quando a aplicação foi iniciada, cada provider vai ser iniciado junto, dependendo do escopo aí, se ele já estiver dentro de um módulo para ser iniciado, ele será iniciado, e quando a aplicação ela for finalizada, cada provider será destruído, tá? Ele vai explicar um pouquinho mais sobre essa técnica aqui nesse link. Vai falar um pouquinho aqui sobre providers customizados, sobre providers opcionais. Ele explica aqui como você pode injetar com base numa propriedade, né? Nós estamos injetando o cara ali através do construtor, mas pode ser que isso daí não seja viável em alguns momentos. Daí você vai utilizar esse cara aqui, ó, para injetar, tá bom? Como é que você faz para registrar um provider? Dentro do módulo, que a gente vai ver posteriormente, você vai ter lá uma lista de providers. Você coloca esse provider que você criou, no nosso caso aqui foi, no caso do exemplo dele, foi esse cat service, dentro da lista de providers. Lá no nosso exemplo, como é que está isso? Dentro do módulo aqui, ó, nós temos os controllers, então app controller, que é esse controller que está dentro da lista de controllers, e temos os providers, então o app service está na lista de providers, tá? Dessa forma a aplicação sabe que eles existem e consegue iniciar, consegue registrar esses caras aí. Ok, logo depois ele mostra aqui pra gente como é que está a estrutura desse projeto aí que ele está criando, né? Então ele tem source, tem uma pasta cats, dentro de cats ele tem DTO com a classe de modelo do cats. Ele tem uma interface também, que são basicamente os atributos dessa classe DTO aí. Tem o serviço e tem o controller. Tá? E fora ele tem o módulo, onde ele está registrando o serviço e o controller, e tem a classe principal. Essa no momento é a estrutura do projeto que ele tem aqui, do projeto Nest. Tá? Então você vai ficando com essa arquitetura ou com arquitetura parecida com essa, quando você tem um projeto desenvolvido aí com o Nest.